de Portugal, grandes navegações, grandes conquistas, África, Brasil, Cabo Verde e tantas outras colônias que Portugal conseguiu com feitos extraordinários, porque Portugal tinha a maior escola de navegação da Europa, que era a Escola de Sagres, e os feitos de Portugal foram muitos, um povo extremamente tradicional, cheio de brasões, etc. Agora Portugal volta com muita fome para recuperar o tempo perdido como colônia espanhola. Nós chegamos a falar espanhol aqui, nós chegamos a ter uma influência enorme, submetidos como colônia portuguesa ao Filipe II de Espanha. Então, o que tem a ver o Gregório com isso? O Gregório é um cara excepcional, de inteligência maravilhosa. Ele vai para Portugal, passa 30 anos em Portugal, e quando volta, ele volta um monstro de saber e poder. Ele já era juiz, e ele vai exercer aqui o papel de juiz das pequenas causas, aqui na Bahia, mas a grande coisa que deram para ele foi a administração financeira da Igreja Católica na Bahia. Você acredita? Na Bahia não, na colônia toda aqui do Brasil. Então você pode imaginar o poder que esse cara tinha. Só que ele não usava batina, né? Ele era um administrador, era juiz, tinha todo o poder, veio com muito prestígio do rei de Portugal, e a igreja deu a ele a administração financeira da Sé da Bahia, que era a sede da Igreja Católica, chamada Praça da Sé, porque ali ficava a sede da igreja. Então, o Gregório tinha todo este poder. Era juiz, era um cara do bolso do rei, da maior confiança do rei, e era o chefe, o administrador financeiro e de bens materiais da Igreja Católica aqui na colônia. Só que o Gregório, como um bom brasileiro, ele era mestiço, de português e brasileiro, ele tinha uma paixão terrível pelo Brasil e era muito crítico porque ele percebia que os abusos portugueses eram excessivos e o povo brasileiro não respondia. O povo não tinha mais pálida reação. O Gregório fica apavoradíssimo e começa a escrever. E aqui nós precisamos ter a consciência de que o Gregório não produziu nenhum livro. Naquele tempo não tinha imprensa, vocês devem estar lembrados que a imprensa chega aqui em 1808, com a chegada do D. João VI, fugindo do bloqueio continental imposto por Napoleão. Então ele vai chegar ao Brasil, vai trazer coisas interessantes. Uma dessas coisas é a imprensa. Então, na época do Gregório, lá século XVI, XVII, o rei chega aqui na primeira metade do século XIX, não tinha nada. Então, como é que o Gregório fazia? Ele escrevia os poemas na pena, mandava para pessoas, pregava nos postes, as pessoas copiavam, era boca a boca, panfleto aqui e ali, nada publicado em tipografia. Por isso ele nunca publicou nada. Depois que ele morre, há uma busca pelo trabalho dele. E então o trabalho dele foi classificado, nós falamos já disso, dentro de modalidades poéticas diversas. Então, o Gregório, na verdade, não tinha um instrumento para combater o que ele achava que era uma absurda submissão indecorosa do povo brasileiro. E o Gregório tinha preconceitos contra negros, jogava duro com a omissão do povo, e com o poder que ele tinha, ele era, ao mesmo tempo, um algoz. E aí, interessante, ele era um algoz da colônia
dos administradores da colônia, dos governadores da colônia, sofreu muito com ele aqui, o famoso braço de pátria, braço de prata. O cara tinha ido a uma batalha, perdeu um braço e botou uma prótese de prata, e ele era conhecido como o braço de prata, Antônio Menezes. Ele sofreu muito, muito mesmo nas mãos do Gregório. Então, olha só, ele era algoz desse pessoal, administrativo, e uma espécie de herói dos pobres, menos favorecidos, mas ele não era herói no sentido que ele defendia esses pobres, ficava do lado deles, resolvendo causas contra o governo. Não, ele defendia a pátria, no sentido de que o povo era humilde demais, o povo não tinha reação, e ele arrasava, dizia que era um povo que se submetia a Portugal, que não era inteligente, que era preguiçoso. Ele chama o povo da Bahia de preguiçoso desde aquela época, chamava de nécios e sandeus. Nécio é preguiçoso, e sandeus loucos, malucos. Então, na verdade, ele também criticava o povo, mas ele criticava porque o povo era mole, era frouxo. E ele também criticava a administração pública por abusar e serem canalhas. Bom, vamos agora situar mais pedagogicamente a situação do Gregório. Então, eu botei aí, vocês estão vendo aí, deixa eu ver como é que eu vou localizando isso aqui. Pronto. Epa, porra. Pronto. Eu estou querendo sacar como é que eu boto isso para cima e para baixo. Porra. Não está aqui, não. Deixa eu ver. Desculpe aí, mas tranquilo. Não estou vendo, não. Chamar o Lia aqui. Eu vou falando enquanto eu chamo ele aqui pelo telefone, para ele resolver. Mas dá para a gente ir falando aí. Eu quero saber como é o movimento para cima e para baixo. É aqui mesmo? 2, 3 para cá e 2 para cima. Para você movimentar. Pronto, já peguei. Vamos começar com o nome. Diga, querida. Ritinha, como é que você está? Quem é a Ritinha? Maravilha! Oi, meu lindo. Que visita maravilhosa é essa? Que bom, meu amor. Eu só queria te dar boa aula, tudo de bom. Meus alunos estão aí também. E qualquer coisa que você precise, estou às ordens. Já disse que você é um mestre, que você é um excelente professor, morro de saudades e boa aula. Rapaz, muito obrigado. Mas essa turma daí é joia, estou acostumado com eles. Isso é legal. Meninos maravilhosos. Tranquilo, Ritinha. Muito obrigado. Vamos levando aqui. Tá bom. Herbert. Fala, meu amor. Oi, Herbert. Okay. Diga, querida. Quem é? Kátia? Eu, Kátia, sim. A voz. Aproveitando a voz eu já conheço. Aí, Kátia, querida. Aproveitando o espaço. Aqui. Ótimo. Aproveitando o espaço, quero desejar também uma excelente retomada do curso. Essas aulas estavam fazendo falta. Com Nossos certeza. alunos estavam precisando disso. Né? Então, assim, uma excelente aula para você e parabéns. Muitíssimo obrigado, querida, obrigado. E essa aula de hoje é mais do que necessária. Isso. Herbert. Diga, querida. Simoninha, estou conhecendo pela voz. Que alegria. Vou pegar a carona das meninas para desejar a você também uma boa aula. Mas isso aí vai todo mundo ficar com inveja, embora eu sei que vocês fazem isso com todo mundo, mas essa apoteose é maravilhosa. Muitíssimo obrigado. Saúde para vocês, tá bom? Isso aí, querida. Outro. Então, rapaziada, vamos começar pelo nome Boca do Inferno. Muito importante isso. O Enem já perguntou uma vez o que justifica o apelido de Boca do Inferno. Botou lá 5 opções. Uma delas dizia por quê. A palavra Boca do Inferno é porque o Gregório vai brigar com a igreja. Ele antes falava mal dos pobres, falava dos negros, pobres e negros preguiçosos, incompetentes, pobres, a mesma coisa, e falava também do governo. Até aí o pessoal tolerava. Mas ele agora, depois que ele rompe com a igreja, ele teve uma briga com o bispo, porque o bispo queria que ele usasse batina, ele disse que de jeito nenhum. E aí ele briga, bate boca, separa da igreja e
absolutamente descomprometido com valores morais, ele começa a arrasar com a igreja em tudo aquilo que a igreja prevaricava, tudo aquilo que a igreja errava, e ele sabia demais. Então, o apelido Boca do Inferno veio porque ele liquidava com todo mundo. Como ele tinha todo o poder, falava mal de todo mundo, e a gente vai ver que, dentre as modalidades de textos que ele tinha, um deles é chamado de satíricos e fesseninos. A sátira é a crítica violenta, e fesseninos quer dizer imoral, com palavras de baixo calão. Então, presta bem atenção. Teremos a oportunidade de conhecer tudo isso, mas isso justifica, isso que está logo aí na frente, você deve estar vendo, o apelido de Boca do Inferno, porque o que caía na boca de Gregório virava pó. Não interessava o título, a grandeza, a nobreza. Ele metia bala em todo mundo. Bom, aqui nós temos um segundo elemento do Gregório. Ele vive dividido entre a moral pública e a prática sensual privada. Presta atenção, ele era um juiz. Ele é chamado de juiz das pequenas causas. O Gregório tinha um compromisso, portanto, com a moral pública. Ele era juiz. Ele tinha que estabelecer o equilíbrio das relações, resolver causas de achaque contra a moral dos outros. Mas o Gregório era um safado, não só no sentido de que ele defasava a moral privada das pessoas, descobrindo coisas e expondo-as publicamente, como ele próprio era um praticante incontrolável, o Gregório, um praticante de atividades sexuais espúrias, porque o Gregório era juiz, podre de rico, branco e poderoso. Então, numa época em que as mulheres queriam encontrar homens através dos quais deixassem de se preocupar com a vida financeira, o Gregório passa a ser uma figura excepcional e exponencial aos olhos das mulheres. Bom, como ele feria a moral pública que ele precisava preservar, a moral dele social ficou arrasada. Mas não acontecia nada por causa do prestígio que ele tinha e do poder que ele tinha. O Gregório tinha mais poder do que o governador da Bahia, o senhor Antônio Menezes do Braço de Prata. Porque ambos, ele, o Gregório e o governador, eram nomeados pelo rei de Portugal. Então, eles tinham politicamente o mesmo poder. Mas o Gregório falava melhor, o Gregório era o homem da lei, e o Gregório tinha o amparo da igreja, até o momento que brigou com a igreja, e a igreja continuou nas mãos dele, por causa dos podres todos que ele tinha nas mãos da igreja. Tanto que a igreja, governador e muitos políticos vão tentar tirar o Gregório do país durante muito tempo, mas não vão conseguir, porque o Gregório tinha muito poder. Vai conseguir sim, mas o Gregório já estava velho, já tinha muitos anos, depois de anos e anos de esforço, o Gregório será expulso da Bahia. Ele foi para Angola, na África, e ele, dentre os que foram muitos, inclusive o Tomás Antônio Gonzaga irá, né, lá na frente, e não vai voltar, outros não voltarão, mas o Gregório volta, bem velhinho, mas ele foi proibido de morar na Bahia pelo mal terrível que ele vai fazer durante o tempo de ação pública dele, e ele vai terminar indo para Recife, e mesmo assim a lei dizia uma coisa bem curiosa no processo dele, que se ele fosse encontrado com lápis e papel na mão, ele voltaria para a África. E aí o Gregório vai morrer velhinho, tem biografia que dá 93, outros dão 97 anos, em Recife, onde ele levou o restinho da vida dele quando volta do exílio. Então, vamos a outra coisa. Ele tem uma tradição de sátira grossa, palavrosa, a desancar desbocadamente os desafetos. O que quer dizer o seguinte, o Gregório não era um indivíduo sutil.
O Gregório não era um indivíduo que era capaz de manter uma discussão em nível de elegância. Não, ele falava palavras de baixo calão, ele era violento, é isso que diz aqui. Tradição da sátira grossa. A gente vai ter a oportunidade de conhecer palavrosa, cheia de palavras perigosas e chulas a desancar desbocadamente os desafetos. Então, ele era um perigo para a sociedade, um perigo poderoso contra o qual, durante muitos anos, ninguém pôde nada. Bom, outra coisa terrível que o Gregório fez, e a igreja até hoje tem ódio do Gregório, né? Se você falar Gregório de Matos dentro da igreja, o culto para. Porque o Gregório vai falar da prostituição dentro da igreja. Vai falar das freiras que tinham relações com os padres, e como não tinham muitos recursos preventivos naquela época, havia abortos demais. Da homossexualidade, ele vai falar de tudo, do roubo. E é claro, o povo ficava escandalizado, tinha padres que não podiam ficar na cidade por causa do Gregório. E ele também criticava a burguesia comercial enriquecida. Ele tem dezenas e dezenas de poesias voltadas para esse pessoal. A burguesia enriquecida à custa de gatunagem. Gatunagem é roubo. Ratoneria. Ratoneria vem de rato, que é aquele roubo mais vagabundo em busca de nobreza. Então, ele mostra lá uma coisa que a sociedade burguesa sempre teve, nós não estamos fazendo, não estamos falando aí na época do Gregório, da burguesia que nós vamos conhecer mais tarde, a burguesia que toma conta dos meios de produção, uma classe social distinta. Nós não tínhamos isso ainda. O que nós temos aqui são os donos de terra, os donos dos canaviais, os donos de barco. Então, nós tínhamos um pessoal que detinha os meios de produção aqui, porque não tinha classe média, você sabe, só vai aparecer lá pelos anos 1922 para cima. Então, você tinha um pessoal que era dono de tudo, o pessoal que não era dono de nada. Havia um vácuo no meio do caminho, e o Gregório está aí como alguém que está lá em cima, mas não gosta do pessoal que está lá em cima, porque acabava com o país dele, e não gosta do pessoal que está lá embaixo, porque eram vacas de presépio. É isso aí, mas ele vai criticar muito essa nobreza, que é o nome mais certo aqui para o pessoal, e que tinha um comércio picareta, como teremos a oportunidade já de ver quando estivermos analisando os textos dele. Ou o Gregório tinha um preconceito desgraçado, que ele vai pagar bastante alto. O Gregório não gosta de negros, não gosta de ninguém descendente de negro, nem negro totalmente negro, nem mulato, nem moreno, ele não gosta de nada. E ele mete a bomba, a gente vai ter a oportunidade de ver. Ele mete a bomba de verdade. Então, o que vai acontecer é que o Gregório vai casar com uma mulata. O Gregório vai conhecer uma mulata chamada Maria de Povos. Nós vamos ver já uns textos aqui que ele faz para ela. Ninguém tem as fotografias dessa época, mas as descrições nos dão conta de que ela era uma Paola de Oliveira mulata, um mulheraço excepcional, e ele de fato se apaixona por ela, e era por ele, porque ela vai acompanhá-lo até o final dos tempos. Mas é interessante que ele leva o tempo inteiro falando mal de mulatas. O Gregório teve relações com todas as mulheres da Bahia, é claro que isso é exagero, mas para você ter ideia do que era o Gregório em relação à mulherada aqui na Bahia, até que ele casa com essa Maria de Povos, que contraria todos os discursos que ele fez contra negros e mulatos. Bom, a gente também tem aqui crise política do século XVII. Lembra que eu falei que Portugal retoma seu país das mãos do Filipe II, e ele começa a crescer muito. E o açúcar foi uma das grandes riquezas que Portugal vai levar daqui para lá. Mas a Bahia vai ter um problema. Você já deve estar lembrado, não sei que professor de história falou sobre isso para você. Nós tínhamos as colônias de Espanha que botou açúcar no mar
e derrubou muito nosso aqui. Então, nesse período aí do século XVII, nessa luta de Portugal por recompor seu poderio econômico, ele vai perder muito nas colônias que ele tem. Você sabe que as colônias que deram muito dinheiro a Portugal deram a desgraça dela. Na África, por exemplo, aí nesse período até o século XIX, do 18 ao 19, vai sofrer também com as colônias de África. Por isso, só para você lembrar, quando o pessoal resolveu realinhar as terras da África, que tiveram aí uma divisão no Tratado de 1845 e Portugal ficou com as melhores terras de África, ficou com Angola, e a Inglaterra ficou com o Gabão, a França ficou com outro pedaço, e quando eles quiseram realinhar e redividir essas terras, Portugal não gostou a Inglaterra não gostou da parte que ficou para ela, então ela dá um ultimato, isso vai acontecer em 1890, né, mais na frente, ela dá um ultimato a Portugal, só saiam daí, senão a gente vai ir dar uma surra em vocês. Esse ultimato foi o princípio da queda de Portugal. Né? O Dom Carlos está governando, tem um filho, vai ser assassinado, ele e o filho, termina que em 1910 nós vamos ter a República, aí a Casa de Bragança vai caindo, Portugal teve muito sofrimento com essas colônias, e o Brasil também, que lhe dava tudo, ele tirava tudo, raspava tudo. Então, por causa da influência espanhola, por causa dos ingleses, que exploram muito e vão ter todos os privilégios do mundo, aqui na época da escravatura, mais para frente, a Inglaterra levou anos e anos tentando libertar negro, a Inglaterra que nunca gostou de negro, porque queria transformar isso aqui no mercado consumidor. Então, no século XVII, Portugal começa a ter muitos problemas econômicos, e o que vai acontecer é que a exploração é maior e os problemas virão, as grandes tentativas de libertação do país, as insatisfações, e Portugal vai caindo até que vai perder o rei, acaba a monarquia, a república lá é proclamada. Isso tem a ver com o nosso comportamento aqui, que se torna mais difícil, muito mais difícil para a colônia. Aí veio a opressão da metrópole sobre a colônia, impedindo-lhe o livre desenvolvimento. Porque Portugal precisava de muito dinheiro para se recompor. E o Brasil é, até hoje, uma mina de ouro. E não precisa dizer que ele continua sendo roubado. Mas na época de Portugal, absolutamente tudo era tirado e levado para lá. Então, é claro que ele não ia querer perder essa fonte de riqueza, então ele coloca mais força no controle da metrópole. Aí, por causa disso, vai cair o preço, vai cair o preço dos nossos produtos, principalmente do açúcar, com a concorrência das possessões espanholas e inglesas da América Central. Espanha e Inglaterra vão sempre lenhar com Portugal desse período para cá. Vai causar uma queda terrível da economia de Portugal. E olha, o Gregório está aí para falar mal desses caras e dos que deixam isso acontecer. Bom, já falamos um bocado sobre o Gregório. Deixa eu falar um pouquinho da estrutura dos textos do Gregório, para a gente começar a entrar no texto que vai cair no vestibular. Olha só, o Gregório não escreveu nada, mas os pesquisadores depois, um dos grandes pesquisadores da vida do Gregório foi o irmão do Jorge Amado, James Amado, foi quem produziu a melhor obra sobre o Gregório. Aqui na Bahia nós temos outras pessoas também, tem uma mulher, uma doutora da Universidade Federal da Bahia, chamada Cleise Furtado, que escreveu um livraço com o título de um poema do Gregório chamado Senhora Dona Bahia, uma biografia fantástica desse período aí, e é pena que a gente não tenha espaço no currículo programático
para estudar uma obra dessa, porque ela mostra o que é a Bahia, por que a Bahia é o que é hoje, hábitos, costumes, culturas, etc. Então, nós estamos vendo aí que o Gregório é grande mesmo, a gente só precisa ver a obra. Estruturalmente, o pessoal vai selecionar a obra do Gregório em mais ou menos 6 categorias. Olha só, ele escreve sobre poesia amorosa, ele tem poemas de poesia amorosa, nós vamos ver. Ele tem poema de poesia filosófica, ele tem poema de poesia, ele tem textos de poesia satírica, de poesia fescenina e de poesia religiosa, e a sexta de poesia encomiástica. Encomiástica é aquela poesia que você faz em homenagem a alguém. Ele homenageou muita gente ou derrubou muita gente, fazia aquela poesia satírica desgraçada, acabando com a vida de alguém. Ou a poesia que alguém pedia, Gregório, me faz um texto aí para eu mandar para alguém, chama poesia encomiástica, poesia de encomenda. Agora, a poesia religiosa dele é uma poesia que ele consegue apresentar Deus como Deus mesmo, Salvador do mundo. Ele se coloca como um homem que se submete ao poder de Deus. Ele é apenas ousado, como teremos a oportunidade de ver aqui, na conversa dele com Deus, mas não fala mal nem quebra a doutrina. Ele só faz desafios a Deus, porque ele quer se salvar e ele não admite que um homem possa se perder diante do imenso amor de Deus. Então, o Boca do Inferno não é porque ele falava mal de Deus. Nessa questão que eu falei a vocês, que botou o título para justificar o título, Boca do Inferno, o apelido, a alcunha dele, uma das erradas é que ele falava contra a igreja e contra Deus. Não, ele falava contra a igreja, contra os padres, contra o clero, contra o culto da igreja católica, que ele chamava de ladra, picareta e tudo mais, mas ele não falava contra Deus. Então ele realmente tem uma poesia, nós vamos ter a oportunidade de conhecer, uma poesia religiosa em que ele reconhece o poder de Deus. Bom, meu amigo, além disso, deixa eu ver mais sobre estrutura. Boca do Inferno, poesia religiosa, todo esse tipo de poesia. Agora é hora da gente fazer uma interpretação para o vestibular com aprofundamento de alguns textos selecionados pela obra, né, selecionados por essa obrinha aqui, que é o texto publicado oficialmente pelo MEC, Poemas Escolhidos de Gregório de Matos, e que está na USP esse ano. Bom, antes de eu passar para a poesia, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta sobre essa primeira parte. Aí, meus amigos, vamos lá. Prof? Diga, querida. Tem que saber entender as características de cada poesia, tipo amorosa, filosófica? Tem. Deixa eu te explicar por quê. O vestibular, ele tem uma abertura muito grande para fazer perguntas. Aí ele põe uma poesia, nós vamos ter a oportunidade de ver agora, você vai estudar, vai inclusive poder pegar os slides ali, vai botar os slides aí. E o vestibular pergunta assim, esta poesia, o texto acima, tem características do barroco e também do arcadismo, porque o Gregório de Matos ele tem características de movimentos que estão na frente. Isso é interessante. Os outros movimentos fazem recorrência de movimentos que passaram. O Gregório não. Por que isso acontece com o Gregório? Porque ele passou 30 anos em Portugal, lá já tinha acontecido o romantismo, lá já tinha acontecido o classicismo. Então, ele traz, por exemplo, o soneto para cá. E você vai ter que saber que aquela é uma característica do romantismo, que aquela outra é uma característica do arcadismo, e vai ter também que compreender quando aquela poesia é política, quando ela é amorosa,
quando ela é filosófica, mas isso é muito fácil. Eu vou dar as características na medida que eu for examinando aqui. E aí você vai ter facilidade de entender isso aí. Porque a poesia satírica fala mal do governo, da política baiana. A poesia amorosa, ela é romântica, ela é subjetiva, ela é uma coisa que não existia na época do Barroco e que o Gregório traz porque ele viveu essa experiência em Portugal e ele inova aqui. Lá para a Europa não era novidade, para a gente era. Você vai perceber que ali é poesia amorosa porque ele fala de amor como você, como eu. Você vai perceber simplesmente. A poesia fescenina é imoral, tem palavras feias. Eu tenho que ter muito cuidado aqui, porque às vezes as mamães estão assistindo a aula e na época deles eu não sei se era assim. Mas a poesia fescenina, você vai ver porque você vai ficar vermelha quando lê. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Uma das mais leves, bem leves. Ele diz assim: com 5 letras se escreve Bahia. P-A-H-I-A. Eu, porém, digo, são 2. Você vai ver. Bahia se escreve com 2 Fs. Um furtar, outro foder. Entendeu? Então, a palavra é de baixo calão. E não dá para esconder isso. Se você está no cargo vestibular, você não sabe. Quando você vir uma coisa dessas, uma coisa imprópria, que você não pode falar em casa, é chamado de poesia fescenina, que é a palavra para imoral. A satírica, nós vamos ver daqui a pouco, e, enfim, não são características difíceis de se saber. E as filosóficas são aquelas que ensinam comportamentos para a vida. É fácil também você perceber. Você entendeu, querida? Sim, prof, obrigada. Tá legal? Então vamos continuar. Professor, então você falou que a encomiástica era o mesmo que o quê? Satírica? Não. Satírica é de crítica. A encomiástica é uma poesia dedicada a alguém. Uma poesia de encomenda que você dá um presente. Como é seu nome? Duda. Então, Duda, se eu quiser fazer uma poesia para você, essa poesia estará classificada como poesia encomiástica. Se o seu namorado era muito comum naquela época, a professora Everett, faça aí uma poesia para eu dar à minha namorada. É uma poesia encomiástica, uma poesia de louvor a você. Só que o Gregório, de vez em quando, tinha uns desafetos e ele fazia uma poesia só para aquele cara, para arrasar com o cara na sociedade. É isso aí. Então, pode ser que uma poesia encomiástica se confunda com uma poesia satírica. Mas a encomiástica não é uma poesia inspirada. É uma poesia que ele resolveu fazer para alguém ou que alguém pediu. Tá claro? Entendi, professor. Muito obrigada, viu? Legal. Vocês podem me interromper a hora que quiserem. Então, olha aqui, ó, tá aqui, nessa primeira folha de interpretação. Agora prestem muita atenção, perguntem muito. A essas transformações socioeconômicas correspondiam mudança dos quadros políticos, caracterizando forma de domínio e controle da metrópole sobre a colônia. Então, aquelas histórias todas, tomada de Portugal, depois a retomada das mãos do Filipe II, a necessidade do comércio com as colônias para crescer economicamente. Você lembra da Inconfidência Mineira? Já estavam tirando tudo, até que o rei estabeleceu o quinto, que promoveu a derrama. Estavam tirando tudo da gente, é só lembrar desses fatos. E é claro, como diz aqui a crítica do livro que eu tirei, do livro da universidade, mudavam politicamente as pessoas, os quadros e a opressão era cada vez maior. Então, olha aqui, ó. Gregório era juiz, tesoureiro-mor da Igreja Católica no Brasil, homem de projeção social e política, se opõe. Então, assim, o Gregório era poderosaço, mais do que o governador da Bahia, por causa dessas coisas que eu já falei. Então, ele passa a escrever isso aqui. Vamos aqui, me acompanhando. Vou ter aqui 2 poemas. Você está percebendo que o do lado esquerdo, muito conhecida, porque o Caetano Veloso gravou, né? Tá lembrado? Triste Bahia, ó quando é semelhante. Ele gravou essa zorra aí. E ele botou uma décimas. Ele tem muitos poemas com o nome de décimas. Textos feitos de 10 sílabas.
para criticar alguma coisa. Então, essa poesia aqui, ela é uma poesia satírica muito leve, porque, na verdade, ele está lamentando só. Ele não está metendo a bomba, né? Então, vamos examinar. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estais, e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vejo eu já, tu a mim abundante. Olha o que é que ele está dizendo. Nós estamos vivendo um momento de droga, estamos vivendo um momento ruim. Que tristeza nós estamos vivendo agora, minha velha Bahia. Eu já te vi, olha aqui, ó. Quão dessemelhante está do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vejo eu já, tu a mim abundante. Só que ele está mostrando que, de repente, ele está ficando rico e a Bahia também, no momento de crise, só pode ser o quê? Picaretagem. Vamos ver como é que ele chega a essa conclusão. A ti tocou-te a máquina mercante. Navio, a grande máquina mercante, era o navio e a estrutura do comércio do Brasil. Quem tua larga barra tem entrado, a máquina mercante. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Ou seja, tanto negócio e tanto negociante, é ele que tem dinheiro, conseguiu multiplicar o dinheiro dele. Assim como a Bahia se aproveitou da máquina mercante e roubou os pobres. Aí ele diz assim, ó, deste em dar tanto açúcar excelente. Essa expressão, deste em dar, é tipo assim, você deu para dar muito açúcar. Chegou um momento em que você dava o açúcar mais excelente. Pelas drogas inúteis que a abelhuda simples aceitas do sagaz Brichote. Brichote era um apelido para comerciante estrangeiro. Aquele é um Brichote, comerciante estrangeiro, que todos vinham aqui ganhar dinheiro e roubar o povo. Então ele disse, você deu o que você tinha de melhor, trocou o açúcar excelente por drogas inúteis que a abelhuda simples aceitas do sagaz, do esperto comerciante europeu. Aí ele diz assim, se quisera Deus, que de repente um dia amanheceras tão sisudo que fora de algodão teu capote. Olha só, como isso é de antigamente, capote de algodão era para quem tinha dinheiro e eram também usadas mais tradicionalmente. Quando ele diz, quisera Deus, ele quer dizer, quem dera Deus, que de repente um dia a Bahia amanhecesse mais sisuda, quer dizer, mais séria, tão séria, que pudesse usar o capote de algodão, que era uma vestimenta tradicional de pessoas mais nobres, de pessoas mais sérias. Então, ele está dizendo que a Bahia está vivendo de picaretagem. E uma picaretagem que nem sempre é lucrativa, e quando não é grandes coisas, porque, na verdade, troca o melhor que tem por porqueiras que vem da Europa. Então, você veja que uma poesia dessa, leve, muito leve, já é muito importante, porque ele vai caracterizando a situação econômica do país. Olha, nós todos estamos empenhados, estamos abundantes, mas roubando, porque a nossa economia, o que melhor nós temos, que é o açúcar, nós trocamos por porqueiras da Europa. Há quem dera que nós nos tornássemos pessoas mais sérias. Então, o título, Triste Bahia, e a primeira frase, Triste Bahia, ó quão dessemelhante, quer dizer, quão desigual você está. É desigual por quê? Porque tem os sérios que trabalham, tem os picaretas que comandam a nação, roubando aquilo que a nação tem de bom. Bom, no poema, sim, a estrutura do poema. Repare só, aqui é um soneto clássico. Se você contar nas pontas do dedo, é assim, ó. Triste Bahia, quão dessemelhante. O T não conta, dá 10 sílabas exatas. Por que o T não conta dessemelhante? Porque só se conta nos sonetos clássicos
as sílabas tônicas do final da frase. Então, ele tem 10 sílabas, ele é um decassílabo. O soneto pode ter 10 ou 12. Já caiu há 3 anos no Enem um poema do Gregório dizendo do decassílabo acima. Aí o aluno tem que aprender a fazer contagem. Eu não vou contar agora, você já deve saber, mas quando tivermos em aula presencial, a gente pode retomar, porque isso é muito usado sim. E o tipo de rima, nós temos rimas interpoladas, paralelas e alternadas. Vamos ver aqui, semelhante, bota letra A. Estado, que não rima com semelhante, letra B. Empenhado, que rima com estado, repete o B. E abundante, que rima com dessemelhante, bota o A. ABBA é rima interpolada. Todo soneto tem que ter uma dessas rimas. Interpolada, que rimam com os extremos, os internos e os externos. Alternada, ABAB, ou cruzadas, que rima a primeira com a terceira e a segunda com a quarta. E paralelas, que rimam as duas primeiras e as duas últimas. Então, ele é decassílabo, ele é rima interpolada e é um soneto clássico com 14 versos, 2 quadras, 2 terceiros. Claro que o povo ignorante da Bahia naquela época, que era 90 e tantos % de analfabeto, não sabia o que era isso. Mas o soneto chega ao Brasil através do Gregório e um soneto de qualidade excepcional. O maior sonetista do mundo é o Camões. Os portugueses foram grandes sonetistas. O Bocage é outro grande nome lá em Portugal. E o Gregório trouxe para cá essa experiência maravilhosa que é o soneto, mas que nós vamos derrubar na Semana de Arte. E aí eu não vou explicar agora por quê, para a gente não fugir da aula, mas o soneto vai cair porque ele tem origem clássica. E na modernidade a gente quer implantar uma literatura modernista de fato brasileira. Bom, olha só aqui, décimas. A fome me tem já mudo, que é muda a boca esfaimada. Esfaimada é esfomeada. Mas se a frota de barcos, não traz nada, por que razão leva tudo? Que povo, por ser sisudo, ser sério, largue o ouro e largue a prata, a uma frota patarata. Patarata é gente picareta, é sinônimo de picareta. Gente que diz que é o que não é. Gente picareta. Entrega tudo, ouro e prata, para uma frota patarata, que entra com a vela cheia, o lastro que traz a areia, por laço de açúcar troca. Ponto em boca. Olha que negócio espetacular. Quando ele diz aqui, por que diabo a gente deixa as naus portuguesas entrarem aqui cheia de saco de areia e volta cheia de saco de açúcar? Então a gente tem que entender que os navios vinham de Portugal para cá e como nós não tínhamos naquela época uma clientela que valesse a pena uma viagem dessa, o navio vinha vazio e eles botavam muitos sacos de areia para pesar e o navio ter um balanço mais equilibrado no mar. Quando chegava aqui, jogava os sacos fora e botava sacos de açúcar. E aí ganhavam muito dinheiro na venda do açúcar. Então o Gregório faz essa coisa que não é metáfora, é fato. Né? Olha aí, os navios chegam aqui, levam ouro e prata, trazem os navios cheios de terra e voltam cheios de açúcar. Então, que gente há que é tão séria a ponto de não ver isso? Então, você está vendo aqui, logo no início, 2 textos criticando comportamentos da Bahia, principalmente esse segundinho aqui, o décimas, e de repente ele faz ponto em boca. É uma expressão da época que não se usa mais, é como se dissesse, isso é fato e pronto, ninguém contesta, ponto em boca, costura a boca, falou, está falado. É uma expressão muito antiga, difícil de você entender, mas é o que significa. Bom, alguma pergunta sobre isso? Eu vou passar para o próximo texto. Alguma perguntinha? Prof? Então vamos lá. Prof? Diga, querida.
Essas duas poesias, elas são classificadas todas como Satírica. satíricas? Porque elas Sim. criticam política. Repara como é fácil de entender. Falou de crítica social, de crítica política, satírica. Pronto. Vamos ver mais, viu? Não vai acabar, não. A gente tem que estudar muito. Aqui está um texto dos mais significativos da Bahia. Eu vou ler devagar. Aqui eu tenho que ler devagar. Esse é um texto que nós, os professores, gostamos que o aluno conheça. Peraí, eu de baixo aí. Porque ele é muito rico, ele é muito inteligente, ele é de lascar o cano. Olha só, hein? Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais possua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs neste socrócio? Negócio ruim. Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior desta loucura? Usura. Notável desaventura de um povo nécio, preguiçoso, e sandeu, louco, que não sabe que o perdeu negócio, ambição, usura. Quem faz os sírios mesquinhos, meirinhos, grupos mesquinhos de avarentos, meirinhos são oficiais da justiça. Quem faz as farinhas tardas, é uma forma de chamar roubo, são os guardas. Quem as tem nos aposentos, os sargentos. Os sírios lá vêm aos centros e a terra fica esfaimando, porque os vão atravessando meirinhos, guardas, sargentos. Quem vai pela cleresia o clero, simonia, que foi a igreja que inventou troca de favores, e pelos membros da igreja, inveja. Cuidei que mais se lhe punha, unha quer dizer usura, sazonada a caramunha, enfim, que na Santa Sé, o que mais se pratica é simonia, inveja e unha. O açúcar já acabou? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que numa Câmara tão nobre, por ver-se mísero e pobre, não pode, não quer, não vence. Opa! Vamos estudar aqui uma coisa interessante. Preste bem atenção, hein? Esse poema só caiu uma vez no tempo da Federal e uma vez na UNEB. Já tem muitos anos. Ele é um dos poemas mais famosos. Olha só. Você está percebendo que aqui, o poema que ele esculhamba com a Bahia, aí cadê a das freiras? Ele não botou aqui, não, né? Oh, meu Deus. Olha para isso. Tá vendo? Tirou aqui, sabe o que é? O livro. Onde é que está isso aqui? Deixa eu ver se está aqui atrás. Para encontrar é difícil. Ele tirou a parte mais imoral do livro. E não era para tirar, porque o poema é classificado de duas formas. Ele diz aqui, ó. Que fazem os padres ceirões e nas lides diárias, ele responde, disputas. E na calada da noite, ele responde, putas. As lides todas de um padre são freiras, sermões e putas. Está aqui. Não pode tirar. Por quê? Porque esse é um poema classificado como satírico e fecenino. Ele fala mal da igreja, ele fala mal da Câmara. Ó, quem vai pela cleresia, fala da igreja, pelos membros da igreja, inveja. O que mais se pode pôr? Cuidei que mais se lhe punha. Unha, que é usura. Então, o que tem na igreja? Simonia, inveja e unha. E, enfim, ele fala que a Câmara também não pode fazer nada, porque a Câmara rouba. A Bahia aconteceu que um doente acontece, cai na cama, mal lhe cresce, baixou, subiu. Não, é essa aqui, não, é aqui. Ah, aqui. Acho que aqui eu não li. Não tirou, não. Tá vendo aí? Com palavras dissolutas, me concluis, na verdade,
que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. Aí não podia tirar, não é? Porque isso configura o texto como muito mais do que crítico. Ele é fecenino, ele usa palavras chulas para criticar as freiras, que, segundo ele, andavam tendo relações com os padres, né? E nos frades amanqueiras, freiras, em que se ocupam sermões, não se ocupam em disputas, os padres lutavam pelas freiras prostitutas. Então, repare só, campeão, nós temos um texto exemplar aqui, em que ele aparece como fecenino, tem palavras de baixo calão, e como crítico, porque ele fala mal também da Câmara, da política nacional. Olha aqui, é porque eu puxei com muita força, tá vendo? Aqui, ó, essa aqui é legal, olha aqui, ó. Puxar devagar aqui. Aí. Que justiça a resguarda, bastarda, é grátis distribuída, vendida, que tem que a todos assusta, injusta. Valha-nos Deus, o que custa, o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. E olha, ele era juiz. Por isso era chamado de boca do inferno. Repare, ele não alivia ninguém. Além do que, uma coisa muito interessante aqui, o vestibular já perguntou. Essa modalidade de poesia aqui é chamada de, presta atenção, disseminação e recolha, que é o sistema que a Igreja Católica usa até hoje para fazer a missa. Você está identificando aí, quando você vai à missa, o padre fala, não, meus obispos respondem, orai por nós, Senhor Jesus se responde de cá. E que o nome hoje, mais comum, é responsor. O padre fala, você responde. Para humilhar a igreja, ele esculhamba com a igreja na própria linguagem. Repare que ele faz a pergunta e ele responde aqui na frente. Que justiça a resguarda? Bastarda. É graça incluída, vendida da mesma forma como a igreja faz o culto. Então, é uma blasfêmia dele, mas quem é que vai dizer que é blasfêmia de Gregório? Gregório é assim mesmo, é blasfemador, é achacador da moral alheia. Só que ele falava a verdade, nunca ninguém desmentiu essas coisas do Gregório, ele apenas tinha poder, era responsável e colocava tudo à tona desse jeito aí. Então, nós temos um poema com a categoria disseminação e recolha, que ele dissemina as palavras e no verso abaixo ele recolhe todas as palavras, ele sintetiza tudo, e é um poema que fala mal de todas as categorias baianas, fala da igreja, fala das freiras, fala do juiz, fala da Câmara de Vereadores, fala de todo mundo, até dele mesmo, diz que a justiça é bastarda. Bom, meu querido, pergunta sobre esse texto. Professor, qual é o nome do texto desse poema? Ok. Olha só, como o Gregório não deu título a nenhuma, não deu título a quase nenhum dos poemas dele, são raros os poemas dele, alguns vêm sem título, mas esse tem, chama-se Queixas. Não foi ele quem deu o título. Na verdade, ele não deu título a quase nenhum. O título desse é Queixas. Por isso que os títulos dos poemas do Gregório são muito grandes. Esse, excepcionalmente, não é. Porque o pessoal praticamente explica sobre o que ele está falando. Aqui, Queixas. Se você botar no computador Queixas, Gregório de Matos, vai aparecer esse poema aí. Bom, alguém quer fazer mais uma perguntinha sobre esse poema aí? Por favor, se comuniquem comigo, hein? Eu sei que poesia não é tão legal quanto romance, mas o Gregório é fabuloso, cara. Alguma perguntinha mais? Não? Tudo em ordem, queridos? Tá todo mundo entendendo tudo? Então tá legal. Vamos complicar um pouquinho e perguntar a você. Olha, tinha uma mulher chamada Ângela, era uma loira bonita, encantadora, que morava no Aflito, onde hoje tem aquele quartel que desce ali para a Marina, ali atrás de Campo Grande. Ali, hein? Os Aflitos. Diga. A questão de Gregório de Matos,
O poema dele sempre vai ter uma crítica sobre alguma coisa? Não sempre. Ele escreveu várias categorias de poema. Então, ele tem religiosa, ele tem poesia de amor, ele tem tudo. Aqui, por exemplo, não vai ter crítica. Aqui é poesia de amor. Essa que você vai ver agora. Essas duas aqui na frente. A Dona Ângela, a mesma Dona Ângela. É porque, como ele não botava título, o pessoal teve que colocar para identificar a temática. Aqui tem uma coisa espetacular. A linguagem do Gregório, toda ela é cultista, cheia de enfeites, cheia de trocadilho. Quem escreve com a linguagem conceptista é o padre Antônio Vieira. O Gregório é cultista. Nós vamos ver aqui um exemplo claro de cultismo. Mas antes, deixa eu explicar. Tinha essa mulher encantadora, e os amigos do Gregório diziam isso. Ô, Gregório, tem uma mulher gostosa ali nos aflitos. Vai lá, pô, só você pode pegar e tal. Ele nunca ia. Um dia ele foi. Cara, quando ele chegou lá, ele viu que a mulher era bonita mesmo. E ele escreveu para ela um dos poemas mais bonitos de língua portuguesa, que é este aqui, que eu vou recitar para vocês. Olha só o que o Gregório fala. Não vira em minha vida a formosura, ouvia falar nela cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Espetacular, né? Todo mundo dizia, Gregório, tem uma mulher gostosa ali, Gregório, tem uma mulher gostosa. Um dia ele foi ver, e ele faz esse verso lindo, não vira em minha vida formosura, ouvia falar nela cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi, por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Texto bonito retado. Matem-me, disse eu, vendo abrasar-me, se esta coisa não é o que encarecer-me sabia o mundo e tanto exagerar. Ele está dizendo, pedi para morrer, porque afinal todo mundo sabia que minha loucura é mulher. Quando eu vi aquela, eu quis morrer. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que o perder-me. É lindo demais. Agora vou botar vocês. Vamos lá. Considerando a estrutura do poema, ele é decassílabo, é dodecassílabo, e qual é o tipo de rima acadêmica que ele tem? Interpolada. Deixa eu ver. Não é não. Intercalada? Não. Interpolada. Tá certo. Interpolada. Porque ele rima os dois extremos com os dois internos. E quantas sílabas? Olha como é que conta. Não virem. É uma sílaba só. Minha vida. Uma sílaba só, os dois as. Formoso. 10 sílabas. Ele é um decassílabo de rimas interpoladas. E qual é a natureza dele? Deixa eu perguntar àquela menininha que me perguntou sobre como reconhecer as categorias. E diga aí, meu amor, você está achando a que tipo de poesia pertence esse poema que acabamos de ler? Amorosa? Exato! É amoroso, isso aqui é poema romântico. No barroco não tinha isso, não. O Gregório disse, eu fui ver uma mulher gostosa. Entendo que eu estou falando isso, estou caricaturando com essas palavras, para você entender bem o poema. Fui ver uma mulher gostosa, cheguei lá, vi que ela era muito mais do que eu imaginava, pedi para morrer, antes eu ficar cego do que eu me perder. É romântico. Um romântico apaixonado, um romântico do tipo presepeiro. Eu prefiro morrer a ficar sem essa mulher. Olha só, isso é uma novidade no barroco, só o Gregório fez isso.
Então, você acabou de ver um poema de amor do Gregório. São muito lindos os poemas dele. Tem alguns que você fica realmente com inveja. Olha para aqui, a do lado esquerdo. Diga, meu campeão. Diga. Nesse caso aí desse poema, por ele estar, tipo, falando como se fosse de um amor platônico, não tem um pouco de semelhança com o romantismo, não? Tem, sim, muita semelhança, mas não é por causa do platonismo, não, hein? O platonismo é característica do arcadismo, e ele também antecipa o arcadismo. Ele é romântico, porque ele não pode viver sem amor. No romantismo, o que é que nós aprendemos? Se você está apaixonado por uma mulher e existe um vilão no meio, você vai vencer esse vilão e trazer essa mulher para a sua companhia burguesa. Se você não consegue vencer o vilão, você fica louco ou morre, porque não se pode viver sem amor. É por isso que esse poema é romântico, né? Porque ele traz esta visão apaixonada de quem não pode viver sem amor. Ele prefere morrer. Olhos meus, disse então por defender, se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que perder. Romanticão. E você tem que dizer que é romântico. Porque se caísse aqui no vestibular, ele pedia característica, você não vai dizer que é barroco. A forma certa de dizer é assim, poema do barroco com recorrência romântica. E tá certo porque o Gregório tem 1000 desses poemas. A poesia dele é dividida. Uma das categorias é poema romântico. Entenderam bem? Diga, Flor. Valeu, entendi. Diga, filho. O Gregório de Matos, ele só vai começar a fazer a lírica que ele pede perdão a Deus, ele pede para ser absolvido dos pecados dele, quando ele já está próximo da morte ou enquanto ele... Não. Boa essa pergunta. É muito boa. Até porque raramente existe uma data num poema do Gregório. O Gregório, concomitantemente, a poesia dele foi assim, foi juntada aquela papelada retada, um aqui na casa da namorada, não sei de quem, o outro lá, foi juntado tudo e depois foi dividido e classificado. Pronto. Então, assim, o Gregório escreve para Deus antes de morrer. Ele não estava doente, eu acho até, pela biografia dele, passou na África, sofrendo com uma desgraça um tempão, voltou, foi para Recife, já velhinho. Eu acho que ele nem nessa hora escreveu. O Gregório escreveu tudo ao mesmo tempo. É claro que o Gregório não era um cara carola. Ele era católico, mas não vivia de joelhos no altar. E ele tinha uma visão diferente de Deus. A gente vai ver um poema aqui, eu espero que dê tempo hoje ainda, mas a gente vai continuar essa aula na próxima semana, antes de entrar no outro livro, porque esse é o estudo que a gente precisa fazer devagar. Isso cai demais no vestibular. E, assim, você vai ver que ele tem poemas religiosos ao lado dos poemas de amor. Ele apenas demonstrava uma visão que ele sempre falou que tinha. O Gregório dizia que Deus é amor e é infinitamente amor. E dizia que o homem é finito. Por isso, o que é um homem viver 100 anos em pecado contra uma eternidade de amor de Deus? Ele dizia que, por causa disso, Deus tem a obrigação de perdoar. Isso que eu estou te falando, ele vai falar num poema, que nós vamos analisar. Então, olha só, não é quando ele estava perto de morrer, não. Era a visão que ele tinha da realidade religiosa para ele. Tá certo? Agora, vamos aqui. Diga. Estava agradecendo. No caso, então, ele não acreditava na instituição, mas ele acreditava em Deus. Exatamente. A instituição, a gente tem que falar isso com muito jeito, né? Eu detesto ferir a sensibilidade do aluno. A Igreja Católica nunca teve credibilidade com ninguém, até o dia de hoje. Quem presta hoje, esse Papa que está aí, que é gente boa, eu sou fã dele, porque é o primeiro Papa na história da humanidade que se preocupa realmente com a Igreja. Ele é gente boa, eu acho que esse cara é santo. Mas a Igreja sempre veio na base dos governos, do poder, fez desgraças imemoráveis. Matou quase 300 mil pessoas nas cruzadas.
E aquela desgraça chamada Santa Inquisição matou, assassinou, estuprou em nome de Deus, atrasou o mundo, ok. Mas você que é católico, isso não é uma coisa contra você. Você não vai deixar de ser salvo por causa desse erro da igreja, que Deus não é imbecil. Ele sabe que não foi você. Então a gente não está falando mal da instituição em si, mas da igreja histórica, do que ela fez. Então, assim, o Gregório apodrecia a igreja. É como você falou, a instituição. A fé, não. A fé é diferente. Ele era católico e acreditava em Deus. Ok? Bom, no poema A Dona Ângela... Diga, mestre. Desculpa interromper, mas eu fiquei com dúvida em uma coisa nesse poema, que quando ele diz de uma mulher que em anjo se mentia, ele está dizendo que ela finge ser anjo e não é, ou ela se mete a ser anjo? Não, nenhuma das duas coisas. Que legal. Ô, gente, ó, vocês precisam me perguntar, cara. Você vai se deparar com isso no vestibular. Que pergunta legal. Olha para aqui, ó. Ontem a vi, por minha desventura, na cara, no bom ar, na galardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Nenhuma das duas coisas que você falou. Ele está dizendo que ela era uma mulher tão excepcional que quem olhava para ela achava que ela era um anjo, mas o que ela era extremamente sensual. Por isso, quando ele diz que em anjo se mentia, é porque quem olhava para ela achava que era anjo, de um sol que se trajava em criatura. Ela era toda luz, mas você não via essa luz propriamente, porque era uma luz que se transformou em pessoa. Nenhuma poesia, nenhum poeta brasileiro fez umas imagens dessa, tão linda, tão encantadora. Então, ela não era metida a anjo, ela não queria ser anjo, ela era simplesmente uma mulher encantadora, que você olhava e achava que era um anjo, e de um sol, que era sol, mas que estava ali no corpo de uma mulher, que era toda luz. Entendeu? Por isso, ainda tem uma coisa aqui, ele faz assim, ó, matem-me, disse eu vendo abrasar. Sabe o que é abrasar? Abrasar é ficar excitado, é tornar-se brasa, tornar-se fogo. É uma expressão para ser, eu estou abrasado, eu estou excitado. Então ele disse, matem-me, disse eu ao ver-me excitado. Aí ele é justo com o povo. Se esta coisa não é, que encarecer-me sabia o mundo. Quer dizer, todo mundo dizia que ela era descarada, gostava de mulher. Ele disse, mas desta aqui, eu estou justificado, que ela vale a pena. Aí ele disse, pedi para morrer. Olhos meus, eu prefiro ficar cego do que ver essa mulher. Nunca vi um elogio desse. Então, a palavra anjo aí, é exatamente isso. Ela parece como um anjo. No primeiro olhar, você acha que é um anjo, mas é mentira. Porque ela era uma arquitetura, no verso de cima, era uma formosura que ele nunca tinha visto. Isso aí. Mais pergunta? Pode atrapalhar a qualquer hora, viu? Se lembrar, pode atrapalhar. Bom, queridos, nós vamos agora esse poemaço aqui. Repare que ele gostava desse negócio de anjo, quando a mulher é encantadora, mas esse poema é encantador. Um pouquinho difícil de entender por cada forma da linguagem. É a mesma mulher. A Dona Ângela, foi o primeiro que ele fez, é o da esquerda. Aí ele faz assim, ó. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem senão em vós se uniformara. Opa! Cultismo, né? Cultismo, campeão. Essa linguagem feitada, jogo de palavras, muito jogo de palavras, enfeite frasal. Vamos traduzir, nós vamos acabar o texto aqui, para vocês não ficarem muito cansadinhos, que é importante isso. Vamos só terminar esse poema aqui. Olha o que ele diz, ó. Anjo do nome, angélica na cara. Então, o nome dela é Ângela, portanto, Ângela é uma variação de ângelos, do grego, quer dizer anjo. E angélica na cara é porque o rosto dela parecia uma flor. E angélica é nome de flor, que é também variação de anjo. Isso é ser flor e anjo juntamente, tá vendo? Ser angélica flor e anjo florente. Em quem senão em vós se uniformado, ele está dizendo senão. Em quem senão em você, mulher.
a gente pode ver anjo e flor e mulher juntamente. Olha que poema lindo, presta atenção. Quem vira uma tal flor que a não cortara, de verde pé da rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus não idolatrara. Ele está dizendo, quem é que vai passando na rua que vê uma mulher dessa, como uma flor, e não corta essa flor para si? Quem é que vai ver um anjo tão cheio de luz e não idolatra? Então, ela era uma mulher retada, né? Dessa que passa e não dá, para você não ver. Se, pois, como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrará eu de todos os azares. Ele está dizendo assim, se você, como anjo que é, fosse o meu custódio, custódia é garantia, e a minha guarda, me livraria de diabólicos azares. Olha o final desse poema. Mas vejo que por bela e tão galharda elegante, e posto que os anjos nunca trazem dores, não dão pesares, então você é anjo que me tenta e não me guarda. Você é anjo, mas não pode me guardar, minha filha. Você é linda demais, é galharda demais. Você é anjo que me tenta e não me guarda. Aqui a gente tem essa peculiaridade de ver a linguagem cultista, trocadilho, jogo frasal, enfeite frasal. É um soneto, decassílaba, de rimas interpoladas. É a parte dócil do Gregório, dócil e genial. Gregório é considerado um príncipe dos poetas, ele fez de tudo, escrever essas 6 categorias de poema, e é grande em tudo, mas nós precisamos voltar à parte política, filosófica, e é claro, não quero machucar vocês, meus queridos, a gente vai, na próxima quarta-feira, acabar Gregório de Matos. Eu pensei que ia ser possível eu acabar o Gregório, mas seria uma malvadeza ir até 1h30, não dá não. E não tem nenhum problema, a gente acaba na próxima aula, depois a gente vai ter o livro Angústia. Fale para os colegas voltarem à nossa aula encantadora, a melhor plateia que eu tenho é a da USP, pessoal que quer, porque quer mesmo. E olha só, cara, tem que ser assim devagar. Você tem que aprender para você fechar a prova, ok? Alguma pergunta, meus amigos? Professor? Diga, mestre. Eu tenho uma pergunta, mas é do livro passado, Quincas Borba. Diga, meu querido. Se alguma pessoa tiver dúvidas de Gregório ainda, eu posso tirar no final. Pode ser? Pode, claro. A gente já está acabando, mas eu só fecho quando as últimas perguntas acabarem e na próxima aula também, se quiserem. Não há problema nenhum. Pode fazer a pergunta do outro livro. Uma questão hipotética. Para escolher uma máxima que rebatesse o humanitismo, a teoria humanitista. Sim. O que é nada tem pode ser essa máxima? O que é nada tem? Não entendi a frase. Quem tudo quer, nada tem. Ah, tá. Olha, pode ser que pegue uma parte da filosofia. Deixa eu lembrar para você. O que é o humanitismo? É a exaltação da guerra, a exaltação do mais forte e de alcançar os objetivos sob qualquer pretexto. Então, isso aqui é o humanitismo. Por que o Machado de Assis, gênio, fez isso? Porque era a época de Herbert Spencer, que antes da teoria da evolução das espécies, ele lançou a ideia da competitividade social, tá lembrado? Spencer dizia que os seres competiam e que o mais forte vencia. Essa ideia veio primeiro com Spencer. Poucos anos depois, Charles Darwin escreve a teoria da evolução das espécies, mostrando que, na escala animal, os mais fortes também venciam, e sobretudo os que sabiam melhor se adaptar. Depois vem Nietzsche, vai falar do super-homem, junto com Schopenhauer, e aí vai. A teoria, portanto, do humanitismo é uma teoria que critica esse espírito, que, embora seja verdade que, de um modo geral, os mais fortes vencem, mas a vitória não vem só da força, vem da inteligência, da ética, da moral, sobretudo da inteligência. Então, naquela época, por causa dessa ciência, as pessoas pregavam isso, e o Machado de Assis escreve o Quincas Borba dizendo que a guerra era importante,
cria aquele negócio das batatas. 2 tribos de índios chegaram ali na beira do monte e eles estavam indo para um lugar que era o reino das batatas, tinha batata para 1 milhão de pessoas, mas precisavam chegar ali, e a batata que estava no pé do monte só dava para alimentar uma tribo. E ele prega que uma devia lutar contra a outra, depois de matar a outra toda, devia comer as batatas, ao vencedor as batatas e partir para a vitória final. Então, rapaz, isso é absurdo, essa lei dos mais fortes. Portanto, o humanitismo é uma crítica àquelas teorias de super-homem, de força, de poder, que estavam crescendo naquele momento histórico. Ao dizer essa frase, quem tudo quer, nada tem, vai dar certo, não é? Mas você sugeriu um trabalho muito legal, vou até pensar numa frase que seja mais própria. E aí, para você botar esta como certa, é preciso que as outras estejam erradas, numa relação de 5. Se ela vier sozinha, o que a gente pode dizer é que ela é pobre em relação ao significado do humanitismo. Né? Tem um poema que diz assim, nem sempre o mais veloz, mais longe o desculança. Chama Vitória da Vida esse poema. Nem sempre o mais veloz, mais longe o desculança. Nem sempre o mais forte. Não. Nem sempre o mais veloz, primeiro a meta alcança. Nem sempre o mais forte, mais longe o disco lança, mas tem a vitória da vida aquele que segue em frente com a decisão firmada em sua mente. Isso aí é uma porrada no humanitismo. Ele não traduz o humanitismo, é uma porrada. Olha o que é que ele está dizendo, nem sempre o mais forte, nem sempre o mais veloz, mas com aquele que é determinado. Então isso é uma pancada. Se você dividir esse poema e botar só as 2 frases, dá na cara do humanitismo. Nem sempre o mais veloz, primeiro a meta alcança, nem sempre o mais forte, mais longe o disco lança. Tem outra frase também que pode estar de acordo com o humanitismo. A maior baixeza para um forte é querer aniquilar com um fraco. É isso que o Machado de Assis vai mostrar. O abuso dos fortes sobre os fracos, os golpes para lhes tirar tudo, a falta de moral, ética, a falta de tudo para alcançar os próprios objetivos. E aí, se você procurar, você vai encontrar várias frases, bem, até melhores do que isso que eu estou dizendo. O importante é você saber o que significa o humanitismo para você comparar com uma dessas frases. E isso que você falou é uma das modalidades de pergunta da USP. Eles botam textos e textos e perguntam qual deles está de acordo com a filosofia do texto acima. É muito bom isso. Pode trazer, quando você quiser, alguma coisa assim. Então, você lembrou bem o que é humanitismo, não é isso? Certinho, professor. Obrigado. Falou, meu amigo. Alguém mais quer alguma coisa? Professor, você pode explicar o final do texto? Não entendi muito bem. A do anjo que tenta. A do anjo? Posso. Vou botar na minha linguagem, que é difícil explicar nessa linguagem barroca do século XVI. Vá olhando para o texto aí. Primeiro ele diz assim, ó. Mulher, que alegria encontrar você, porque você é anjo, flor, na cara, no corpo, na alma. Ele diz assim, quem senão em vós se uniformara ser anjo, ser flor e ser mulher. Então, olha só, no início ele diz logo, seu nome é Angélica, o que quer dizer que você é anjo, é flor e é mulher florente. Quer dizer, mulher com o nome de flor e que efetivamente é bonita. Como ele faz? Quem vê uma pessoa como você, é claro que vai querer para si. É isso que ele está dizendo com essa frase. Quem vira uma tal flor que a não cortara, do verde pé da rama florescente, quem um anjo vira, tão luzente que por seu Deus não idolatrara. Ele está dizendo, mulher, se você passa na rua, quem te vê, vai se apaixonar, vai querer você para si, porque você é mais bonita do que o normal. Aí ele diz, agora, tá? Que legal para você entender a última. Ele diz assim, se como anjo, você fosse o anjo do meu altar, se você fosse a minha garantia e a minha proteção, você me livraria de diabólicos azares. Traduzindo ainda mais para a nossa linguagem, se eu tivesse um anjo como você no meu altar, não me acontecia porra nenhuma. Aí ele diz, mas eu vejo que por ser tão galhardo,
que ser bonita pra cacete. Eu vejo que por você ser tão bela e tão charmosa, galharda, elegante, charmosa, bem feita. Então eu digo assim, mas por você ser tão bonita, tão elegante, e como eu sei que os anjos nunca trazem pesares, nunca trazem dores, se eu te botasse no meu altar, você não ia me guardar, você ia me tentar. Entendeu agora? Entendi, sim. Obrigado, professor. Ele quer dizer isso. Ó, é como se você encontrasse Paola de Oliveira na rua e dissesse: ô, minha filha, você é uma mulher demais, qualquer homem que passa por você se encanta. Se você fosse o anjo do meu altar, eu não precisaria de polícia para me proteger. Mas o pior é que uma mulher linda como você, não me guarda, só me tenta. Eu ia cair em pecado. É isso que ele falou. Isso aí. Alguém quer perguntar mais? Professor, eu tenho uma perguntinha, mas é mais para poder me situar aqui na. Tranquilo. Eu estou acompanhando pelo seu livrinho que você deu, e eu queria saber sobre os poemas que você colocou no livrinho. Eles seriam mais relevantes, importantes, alguma coisa assim? Não. O livrinho que eu dei tem os mesmos que vão estar aqui. É bom até você olhar, porque na próxima aula eu vou fazer os exercícios e analisar. Quer dizer, eu acho que eu botei mais, eu botei uns 5 aqui. Eu botei mais. E eu estou com um livro aqui também, porque eu quero deixar vocês formados nesse assunto. Sim. Então, assim, você pode dar uma olhada, fica melhor para você me perguntar e entender. Na verdade, eles não são mais importantes. Eu não escolhi os mais importantes do livro. Agora, esses poemas todos que estão nos livros são os mais importantes do Gregório. Entendeu? Sim, professor. Entendi. É só para poder me organizar aqui. Não, tranquilo, isso aí. Qualquer um mais, faz favor. Herbert, eu entendo que dá para ver nesse poema da Angélica aquele conflito entre o sagrado, o barroco, o pecado. Isso. Mulher que é anjo e leva o indivíduo a cair em pecado. Percebeu bem. O nome disso é mulher, anjo e demônio. Ela é as duas coisas. Porque demônio aqui não é o sentido de Satanás. É mulher que tenta e leva o homem a cair em pecado. Perfeito. Vá, diga. Mas... Entendi, mas quando você falou que uma característica não era característica do texto dele, amor platônico, e esse amor sagrado eu chamaria de como? Porque o amor do pecado, essas coisas, é o amor carnal. É fácil de definir, e o puro definiria como? Amor carnal, você falou certo. Só existem 2 espécies de amor na literatura. Amor carnal, que é o amor espiritualizado, é outra história religiosa, né? Não entra como temática, quer dizer, uma ou outra poesia, tem até uma poesia do Gregório que fala sobre essa questão espiritual, a gente vai analisar, vai ser provavelmente a última da aula. Mas assim, na poesia só tem 2 tipos de amor. Hoje todo mundo presta atenção no que eu vou dizer aqui agora, que é importante, hein? Os gregos, presta atenção, dividiram o amor em storge, é a palavra que indica o amor entre irmãos, pai, mãe e tal. Ágape, o amor entre amigos. Phileus, o amor espiritual. O amor de Deus para com os homens. Aquele amor superior dos pais pelos filhos, Phileus. E, finalmente, Eros, o amor da carne. Mas na poesia só tem 2 divisões. Amor da carne e o amor platônico. O Gregório não tem amor platônico. Um cara imoral, retado como esse, nunca vai pensar no amor imaginado. Ele pega igual a Carcará, pega, mata e come. O Gregório não tem amor platônico. Aqui, nos 2 casos, o amor não é platônico. O amor é carnal, e ele está dizendo que não quer a Ângela, nesse segundo poema que nós lemos, o Anjo no Nome, Angélica na Cara. Ele está dizendo: minha filha, eu não quero você, porque você vai me fazer agredir você e ter relações com você. É isso que ele quer dizer. Os anjos nunca promovem dores,
Você não é anjo que me guarda, você é anjo que me tenta, você vai me levar a cair em pecado. Na outra, pior ainda, ele diz, eu prefiro morrer a chegar perto de você. Então, aqui é amor carnal. Deixa eu te dar uma leve demonstração aqui de amor platônico. No arcadismo tem vários, mas tem um poema em que o Cláudio Manuel da Costa imita o Camões, que ele diz assim, como é que ele começa a zorra do poema? Que o poema é grande, mas ele tem uma frase que ele diz assim, fez o peito amante que eu me tornasse amada por razão do muito imaginar. Ó, peraí, meu peito amante se tornou a amada por razão de muito imaginar. Isso é platonismo, ele estava longe, era louco pela mulher. Ah, peraí, me lembrei agora de uma explicação que é uma piadinha, mas que ele diz bem o que é amor platônico. Diz que no interior estavam dois caras em pé na esquina, no interior qualquer. Aí lá veio aquela menina linda, linda, encantadora. Aí o Capial falou pro outro, aí, eu queria conhecer minha namorada, olha ela ali. Aí o cara disse, xixi, aquela ali é a filha do prefeito. E o prefeito já sabe que tu namora com ela. Ele disse, nem ela sabe, quanto mais o prefeito. É só isso, é amor platônico, cara. Ele disse que namorava a menina na imaginação. Amor platônico é aquele que se caracteriza pelo muito imaginar. Eu não quero tomar mais tempo seu, mas anote aí e me peça para falar mais sobre amor platônico na próxima aula. Mas deu para entender mais ou menos aí? Deu, Everton, muito obrigado, viu? Isso aí, olha, e anote o que quiser. Me lembre na próxima aula que eu explico tudo. Ok, bom, muito obrigado. Quem mais quer perguntar aí, meus queridos? All right. Olha, nós vamos nos tornar campeões de Gregório. Essa aula aqui, eu posso perder tempo para depois não saber. Me pergunta, dá uma olhada no livreto e traz as perguntas que quiser. Vamos discutir aqui cada palavra. Tem uns poemas espetaculares. Vamos examinar, vamos sair formado em Gregório antes de passar para outro livro, tá bom? Então, vamos terminar aqui. Quero dizer da minha grande alegria de voltar a bater esse papo com vocês. É maravilhoso, é uma novela, toda semana tem um livro bom, tem debate, discussão, e eu vou tentar dar todas as aulas em live, que é para a gente poder bater papo, relaxar e discutir profundamente. É isso? Só uma perguntinha aqui para vocês irem para casa pensando. Vocês viram, o Supremo Tribunal não deixou o Moro botar aquele ramagem da polícia, ia botar um cara que fica tomando cachaça com ele para defender os filhos lá, o Supremo não deixou. Eu estou doido que o Bolsonaro caia fora desse governo, porque o Mourão é 10 vezes melhor do que ele, até que a gente tenha um amadurecimento político. Espero que vocês observem tudo, porque eu acho, pessoalmente, que não tem salvação para o Brasil num plano mais imediato. Eu acredito em vocês. Vão pensando sério, vão analisando tudo, vão aprendendo, discutam em casa, deem opinião. Vocês é que vão ser a salvação desse país, tá bom? Beijo grande para todos. A minha turminha aí do São Paulo, avisa os colegas, diga que eu mandei o convite. É muito importante a gente estudar um cara como esse, que a gente sabe que é difícil não cair no vestibular. E no caso da USP, não tem essa de não cair. Cai todos, é tranquilo. E esse serve para todos os vestibulares. Tá bom? Podemos desligar aqui? Posso desligar? Sim, professor. Falou, meu amigo. Obrigado, então. Hein? Até logo. Valeu, Everton. Boa tarde. Boa. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, meu querido. É isso aí.